Programa RicardoOlandini.net. Oferecimento Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Alô amigos, estamos em mais uma reunião almoço da BNE-RS, Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, e conosco está o diretor regional, Regis Halber. O Regis, destaque nessa reunião, um dos destaques são os números positivos do início desse ano no setor. Isso, nós fechamos o primeiro trimestre ainda no setor de eletroeletrônico com um crescimento de 11%. Em algumas áreas específicas, como a área de informática, nós chegamos a ter um crescimento de 26%. E em outras áreas, um crescimento de 10% a 20% e uma retração de 1,4% no setor de material elétrico de instalação. Ô Regis, isso são números muito bons, né? Mostram que a crise parece que está abandonando não só esse setor na indústria, mas vários setores da indústria têm mostrado, do final do ano passado para o início desse ano, um crescimento constante e mantendo uma curva ascendente. Sem dúvida. Nós temos também aqui no Rio Grande do Sul um importante setor que é de componentes, que teve um crescimento muito importante. O que está se vendo agora? Que passados 3 anos de crise, nós temos a expectativa até de crescimento desse ano para o Rio Grande do Sul em torno de 28% em média em todos os setores. Realmente, temos agora uma nova visão à frente, mostrando que a retomada da economia aos poucos ainda, esse primeiro semestre ainda vai ser meio lento, mas a expectativa é que no segundo semestre a gente tenha uma reação mais forte de crescimento para a nossa indústria. O Regis, e a retomada nos empregos? Muitos postos de trabalho qualificados, muita gente saiu do setor. Começam a voltar? Pois é. O ano passado nós fechamos com um índice perto dos 2% em termos de retomada de emprego. Realmente a nossa indústria tem um viés de empregos qualificados, o que é importante para o nosso estado. Aqui no Rio Grande do Sul, a BINE, o setor de eletroeletrônico emprega em torno de 23 mil pessoas e a expectativa também é que para o segundo semestre a gente tenha um crescimento de empregos qualificados no nosso setor. Vamos falar um pouquinho do dólar. Dólar alto é bom ou é ruim? Tem os dois vieses, se pode dizer assim, no setor, né? Tem gente que se beneficia com o dólar mais alto e tem gente que se beneficia com o dólar mais baixo no setor. Nós temos que olhar por duas óticas. Na verdade, 90% dos componentes que são consumidos no mercado interno são importados. Então, nesse quesito, a desvalorização do real e a valorização do dólar nos complica. Mas, em contrapartida, para a exportação, ele nos beneficia. O dólar em 3,5, mais ou menos, é uma base que a indústria trabalha com bons olhos em termos de valorização da moeda estrangeira. Pouca gente sabe que o dólar já esteve a R$4 lá no início, um pouquinho antes do início do primeiro governo do Lula, né? É verdade, já passamos por essa parte em que a desvalorização do real foi muito grande. Agora, por questões de incerteza política também e por ações que o mercado americano está fazendo, também tem a influência aqui no Brasil para esse crescimento do dólar novamente. Já que tu tocou na política, a influência no ano, como foi há 4 anos atrás, está sendo menor a área política, descolou a área de produção do Brasil das incertezas políticas, porque já viu que de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos é a mesma coisa, está descolando, não está fazendo tanta influência nas decisões como fez no passado? O que o empresariado viu que não adianta. Esse momento de incerteza política ele vai permanecer, mesmo com a próxima eleição, nós vamos ter momentos ainda
de uma insegurança política, de uma incerteza política, e não adianta, nós temos que trabalhar buscando o mercado e reativando a economia. Mas claro que o descolamento total é impossível, porque a questão política é muito forte dentro da nossa economia. E sem dúvida ainda influencia. Atualmente nós passamos por uma fase de questionamento do empresariado de se investe ou não, eu invisto com esse momento político ou não invisto, ou eu espero mais um pouco. E essa falta de investimento do setor privado e do setor público também tem segurado o crescimento da economia, e isso é ruim para o país. E não, os setores, vários setores da indústria brasileira não correm o risco, eu vou usar um termo meio forte, de uma argentinização, ou seja, de sucatear alguns setores da indústria por falta de investimento e de perspectiva? Realmente é uma preocupação. Agora a Argentina retoma com um viés de um problema econômico que está acontecendo e, sem dúvida, isso aí para a indústria brasileira, que já vem perdendo espaço da participação do PIB, hoje representa menos de 8% do PIB nacional, e mais a questão arrolada para a automação industrial, a indústria 4.0, a indústria inteligente, a indústria digital, nos remete também a vieses de fazer ações, e isso a BNI tem feito, para promover a inserção da nossa indústria na indústria 4.0, porque caso isso não aconteça, nós teremos uma perda ainda maior da indústria nacional nesse país. Regis, mercado internacional, feiras, eventos, como é que está esse mercado para o setor eletroeletrônico? Nós tivemos um viés positivo no ano passado, com um crescimento de quase 10%. Esperamos também para que esse ano, junto com o programa que a BNI está fomentando, junto com a Apex, que é o programa de internacionalização das nossas empresas, de que nós precisamos exportar mais. Ainda nós temos uma participação muito pequena na eletroeletrônica em termos de exportação. Nós somos muito importadores, ou seja, nós temos um déficit de 19 bilhões na balança comercial devido à importação tanto de produtos prontos como de componentes, e precisamos desenvolver nossas empresas para o mercado internacional. Esse é um desafio premente que a BNI vem trabalhando, tanto que hoje na reunião nós teremos um momento que é justamente a parceria que nós temos com a Apex para a promoção das nossas indústrias no exterior. Questão da Zona Franca de Manaus, a concorrência com a indústria nacional. Apesar de Manaus ser no Brasil, tem um tratamento completamente diverso e se beneficia de uma série de coisas que a indústria brasileira, que tu aqui no Rio Grande do Sul, tu paga muito mais imposto, tá, do que se tu tivesse operando em Manaus. Realmente, Manaus tem os benefícios de incentivo fiscal, que para o resto do país soa como um tom de não isonomia, que nos preocupa sempre. Agora temos o questionamento também da lei de informática, que remete a essa questão... Da OMC, né? Da OMC, que remete a essa questão também com Manaus, que não está sendo colocada dentro do pacote. E isso nos preocupa mais ainda. Então, nós precisamos desenvolver o país como um todo, a indústria nacional de eletroeletrônica em todo o território nacional, e achar uma questão de um termo que atenda a todas as demandas dos estados federativos, para que a gente não tenha essa concorrência, digamos, não leal, né, que acontece em alguns momentos. E a área de pesquisa, como é que está? O Brasil, aqui o Rio Grande do Sul em especial, a Universidade Federal, as outras universidades, a PUC, Unicino, seus polos tecnológicos, que tem vários polos tecnológicos, né? Como é que está essa questão do P&D, que também foi questionado pela Organização Mundial do Comércio, né? Sobre incentivos que eles consideram irregulares para esse setor. Mas como é que tu vê essa área de pesquisa no Brasil? Como é que está? Melhorou, piorou? E qual é a saída para não termos problemas com a OMC? Pois nós viemos dialogando com o governo federal.
mostrando para o MCTI a importância que tem inovação, a importância que tem pesquisa e desenvolvimento no país, que o nosso setor é importante porque é um setor que promove o desenvolvimento tecnológico de todas as demais indústrias dos outros setores, ou seja, a eletrônica hoje é propulsora de desenvolvimento tecnológico de toda a economia mundial. E isso é importante que nós tenhamos aqui no Brasil esse desenvolvimento, que se continue investindo em P&D e I aqui no Brasil, que as nossas empresas, em média, investem cerca de 5% do seu faturamento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E isso é primordial, nós estamos buscando formas de incrementar e de não subsidiar, mas que a gente tenha condições de ter algum benefício tributário para investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O Regis, poucas pessoas sabem que nos anos 60, a Coreia do Sul, vou pegar um exemplo, era um país mais atrasado que o Brasil. Exportava menos que nós, produzia menos que nós, não tinha tecnologia, não tinha veículos, não tinha eletroeletrônica, não tinha nada disso. Mudou, teve um investimento muito grande em P&D lá, jogaram para dentro das empresas, 98% dos pesquisadores são vinculados a empresas e não a universidades, e no Brasil é o contrário, exatamente o contrário. Outros países da Europa, Estados Unidos, têm institutos que trabalham dentro das empresas. Existe uma relação com as universidades, mas as universidades não estão nas universidades, estão dentro das empresas também. É diferente o modelo. Como quebrar isso e tentar jogar o Brasil, pelo menos próximo de uma Coreia, que é um país infinitamente menor que o Brasil e que nos anos 60 não era nada e que nos anos 70 já tinha ultrapassado o Brasil. Realmente, Orlandini, o exemplo que tu desse é um exemplo marcante que nós temos, que deveria servir de modelo, mas lá na Coreia eles fizeram um programa de governo que era incentivar o desenvolvimento da indústria, né? E aqui no Brasil nós vivemos brigando e lutando por uma política industrial que na verdade deveria ser um programa de governo para fins de capacitar as nossas indústrias, as nossas empresas para um desenvolvimento e competir a nível mundial. Bem tu referisse, a Alemanha é um exemplo também que coloca o cientista, o cara que desenvolve dentro da indústria, e isso faz diferença, sem dúvida. Um modelo diferente aqui do Brasil, que nós viemos através das universidades, mas consultando o ente acadêmico ainda, que é um pouco descolado do ente industrial. E esse trabalho é bacana, porque recentemente tanto a URGS, quanto a PUC, quanto a Unicinos fizeram um compromisso de se juntar às competências das 3 universidades para o desenvolvimento, tanto da questão do ensino, como de inovação e científica. E isso é importante, começamos a olhar com um viés que eu costumo brincar aqui, que a gente tem a síndrome do caranguejo, né, que quando um gaúcho estivesse dando bem, o outro puxa para baixo, e mudar esse conceito da dualidade que nós temos aqui em prol de desenvolvimento do Estado. E isso está começando a acontecer e é bem vista essa mudança que a gente tem visto. Eu chego a brincar com meu amigo Políbio Braga, nós criamos um modelo de cestinho de caranguejo no Rio Grande do Sul. Nós não precisamos de cestinho, né? É só juntar meia dúzia de caranguejo, ele se enterra sozinho, não precisa ficar dentro do cestinho, ninguém consegue fugir, né? É muito ruim esse viés que o gaúcho começou a trabalhar de uma forma de uma cultura não positiva para o Estado. A granalização, o anti-isso, o pró-aquilo, ou seja, essa dualidade competitiva que não nos leva a um foco comum, que é o desenvolvimento do Estado. Então não adianta, aquilo que alguém estiver fazendo de bom, nós temos que apoiar. E mudar aquilo que não está sendo feito da forma que gostaríamos de fazer. O Rio Grande do Sul já foi um estado referência no país e tem caído muito em função desse problema que eu chamo de uma cultura não proativa,
que está levando o Estado para o ambiente que nós temos visto hoje. Mas vamos mudar isso aí, é possível mudar, novas frentes, novas lideranças estão surgindo, justamente propiciando essa idealização de um foco único. O que é bom para o Estado, todos têm que apoiar. E novas lideranças políticas com novos compromissos com a sociedade e com o empresariado também são necessários. Sem dúvida, aquela velha política que nós estamos acostumados, que é esse modelo perdedor, que não está levando o país a permanecer como um país subdesenvolvido, onde não é visto o que é bom para o povo, para a população e para o mercado, e fica se discutindo picuinhas políticas e benefícios políticos que não tem nada a ver com aquele ideal dos quais os políticos foram eleitos e contratados para nos representar perante as esferas do executivo, do legislativo, e também a outra questão que eu friso bastante, o nosso judiciário, que está devendo bastante para o povo brasileiro. Regis, para encerrar a nossa conversa, hoje, na reunião almoço, falando sobre esses números positivos e o que é mais no setor. Bom, nós temos um programa importante, que é o projeto junto com a Apex, que a BIN está desenvolvendo. Após a reunião, nós vamos fazer um comitê de continuidade do projeto Apex. Também temos o desempenho setorial do ano de 2017, que na verdade ele foi quase igual a 2016, ou seja, não temos grandes novidades. Também temos a indústria 4.0, que vai ser apresentado um protótipo que está sendo desenvolvido pela URGS junto à empresa Novos. E a plataforma do APL de automação e controle, a plataforma digital, que visa a promoção das nossas empresas em termos de ofertas e demandas, de e-commerce, de um site estruturado que canaliza para promover negócios para nossas empresas. Obrigado, Regis, e sucesso para a BIN. Obrigado. Aqui na reunião almoço da BNE-RS encontro o Alexandre Correia, que é da Ellipse Software. Alexandre, para contextualizar o que nós vamos falar, o que é a indústria 4.0, e depois vamos falar desse projeto piloto que está sendo feito com algumas empresas do setor da indústria aqui no Rio Grande do Sul. Primeiro, bom dia, obrigado aqui pela entrevista. A indústria 4.0, o que ela é? Ela se refere a como as empresas se prepararem para um mercado tão dinâmico, né? Um mercado em que cada cliente quer um produto diferente, né? A customização em massa. Disso se trata basicamente a indústria 4.0, quer dizer, como as empresas manufatureiras, as empresas de manufatura e outras podem se preparar para atender um mercado com baixa escala e grande variedade. Quer dizer, isso envolve muitos aspectos da operação dela, né, desde poder fazer forecast do que está sendo pedido para poder atender e melhorar os lotes produtivos. Então, inclui muitos aspectos, desde a rastreabilidade dentro da planta para saber que eu posso fazer uma mudança em tempo real dela. Então, em suma, a indústria 4.0 visa a customização em massa. Uma produção customizada em massa. Alexandre, tu está fazendo um projeto, a Ellipse Software está fazendo um projeto com algumas empresas associadas da BIN. Que projeto é esse? Então, esse é um projeto junto com a APL, né, um grupo NEL da URGS, que eles é que estão liderando esse projeto. E o nosso objetivo é ter uma célula de manufatura automatizada em tempo real, quer dizer que ela pode ser reorganizada, ela pode
que visa, no fundo, trazer mais produto, gerar mais produto no final da linha, né? Que todas aquelas interferências que acontecem durante o processo produtivo, que o software ou todas essas iniciativas que o Grupo Nel está liderando, elas visem um melhor desempenho, uma melhor otimização da produção. Então é isso que a gente está trabalhando. Hoje a gente tem um grupo de empresas que estão trabalhando. A Novos é uma, vamos dizer assim... Do Lima, exato. Se propôs a ser um testador da solução. E logo lá no início a gente se deu conta, isso de maneira muito rápida, de que para ter uma indústria 4.0, para ter uma empresa que tenha esse grau de excelência nas suas operações, era necessário ter uma visão global e de diversos tipos de olhares. Então a gente tem nesse grupo uma empresa de software, que é a Ellipse Software, a gente tem uma empresa que é especializada em rastreabilidade, que é a Espheric, a gente tem integradores, que são os que vão colocar depois a mão na massa desse método, dessa metodologia, pessoal que entende de Lean e produção. Então, para ter uma empresa que desempenha bem, ela tem que estar bem em todos os aspectos dela, né? Então é isso que se trata esse grupo, que é pegar, juntar esse grupo de empresas que tem diferentes olhares, olhar uma empresa, que no caso é a Novos, do Lima, e dizer assim, como é que nós podemos preparar essa empresa para a indústria 4.0? Então esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo desse projeto. Necessariamente não trabalhar mais com escala, mas com a necessidade individual de cada cliente, que é até produzir menos na mesma linha de produção. Acho que esse é o grande paradoxo, né? A indústria tradicional, tu tem uma linha de produção que tu faz prego. Sim. Prego e a mais especialista em prego de um tamanho só. Porque a linha do lado que faz outro tamanho, a outra faz outro. Se tu quer fazer parafuso já não dá, tem que fazer outra linha. Vocês estão propondo, a indústria 4.0 diz não, tu podes ter várias linhas de produção numa única linha de produção, usando tecnologia e software avançado. Isso, porque se, vamos dizer, tem um produto, um comoditizado, vamos dizer assim, em que tem uma grande produção dela, e pode ser que tu tenha que ter uma linha exclusiva para isso, aí o que vai pegar é a manutenção. Quer dizer, quando tu tem uma grande produção em série, tu não quer parar aquelas máquinas. Então, a indústria 4.0 ela também vai olhar os aspectos de manutenção. Quer dizer, manutenção, principalmente manutenção inteligente, ou manutenção que hoje se fala muito preditiva. Quer dizer, eu prever quando que uma máquina vai falhar e aí eu coloco uma programação nela para fazer uma manutenção sem ter que parar a linha durante os horários de expediente. Então, mesmo para empresas que têm produção em série e basicamente pouca variação de produtos, vai ter um olhar também sobre manutenção. Quer dizer, se a gente for olhar... Essa preditiva. Essa preditiva ou outras metodologias. Quer dizer, o que eu posso fazer dentro dessa linha que precisa ter alto desempenho, o que eu posso fazer para que ela se mantenha sempre operando. Esse é vamos dizer, seria um diferente olhar do que não é o do caso da Novos. Quer dizer, cada caso vai ser específico, né? Vão ter empresas de grande produção, vai ter alta escala e baixa variedade, vai ter empresa de alta variedade e baixa escala, quer dizer, poucas unidades por produto, né? Alexandre, quem são os países líderes nesta metodologia de indústria 4.0? Bom, quem puxou toda essa história foi a Alemanha, né? Em 2011, 2012, e cada país tem feito suas iniciativas. Quer dizer, os Estados Unidos tem a Smart Manufacturing, a China também tem a China 2025, o Brasil agora lançou uma agenda de indústria 4.0 também para os próximos anos. Então, se eu fosse dizer qual o país, com certeza é a Alemanha que está liderando toda essa iniciativa. Correu na frente. Correu na frente. Então, na verdade, eles se anteciparam porque eles se deram conta de que o Brasil já se deu conta disso há mais tempo. Nós somos bons em fazermos pequenos lotes produtivos. Eles têm fábricas muito boas, automatizadas já, que fazem grandes lotes. Só que o mundo está mudando. O mundo está partindo de grandes lotes para pequenos lotes. Quer dizer, como é que eles podem usar já o investimento deles de uma forma inteligente para atender todos essa nova economia, vamos dizer assim. Qual é o risco da indústria brasileira não se adaptar a esse novo cenário?
Essa é uma pergunta difícil. Quer dizer, o risco é o risco que nós já corremos hoje em dia, né? Quer dizer, é difícil fazer negócios no Brasil? Sim, nós ainda temos uma economia muito fechada, isso é uma vantagem e uma desvantagem. Quer dizer, isso nos protege um pouco contra essas empresas que, por exemplo, na Alemanha estão gerando produtos, mas eu acho que o risco é a gente achar que tudo que a gente fez até agora está correto ou está certo e que nada vai mudar. Eu acho que a constante evolução dos processos produtivos, eles só vão trazer ganhos, né? Eles não vão trazer prejuízo. Então, aquelas empresas que notarem isso e que finalmente expandirem suas operações e investirem nelas, eu tenho certeza que vão desempenhar melhor e vão estar garantindo seu futuro. Alexandre, a indústria 4.0 não vale só para eletroeletrônica. Não, ela serve para... Vamos dizer, se a gente for expandir, a gente pode falar de indústrias, né? Indústrias não no sentido só de manufatura, mas a gente pode pegar a indústria de energia em si, que já tem preparado, já tem muita coisa rolando. A indústria de, principalmente carros, né? De automóveis. Quer dizer, hoje ele tem, vamos dizer, é a indústria que está mais perto desse paradigma, né? De indústria 4.0. Quer dizer, já tem grande variedade, já tem pequenos lotes, né? A gente olha quantos modelos tem de um mesmo carro, quantas customizações ele apresenta, né? Então ela é uma indústria que já está mais preparada para isso, né? Não tanto nos seus fornecedores, né? Seus fornecedores são não tanto nos sistemistas, mas na linha de produção dela é extremamente flexível, vamos dizer assim, dentro de certos limites, é claro. Alexandre, quem quiser entrar em contato, saber mais informações, e-mail, telefone? Bom, pode entrar em contato com a Elipse ou com o grupo da ANEEL, né? Acho que procurar aí no Google, da Elipse é www.elipse.com.br. Entrar em contato comigo através do meu e-mail, pode ser abc@elipse.com.br. Obrigado, Alexandre, e vamos ver o que tem mais de novidades aqui nesse evento da BINI. Tá certo, obrigado. A milanesa recheado, grelhado ou com molho de nata. O filé você escolhe e a mostarda continua muito forte. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. Teleentrega 999613795.